lá, no momento que a Espanha, que Real Madrid e Barcelona também eram super protagonistas. Não, e assim, o Barcelona viveu do melhor e do pior, né? Eu chego em janeiro de 2015, ganha todos os títulos naquela temporada, trio MSN e tal. E aí tem a derrocada total, né? Assim, de o clube quase quebrar, a saída do Messi como foi, já tinha tido a saída do Neymar antes, então, pô, viveu o melhor. Derrotas traumáticas, as derrotas absurdas de Ligas dos Campeões e tal. Então, assim, foi cobrir o melhor e foi cobrir o pior também de um clube. O que é muito bom, porque quando a gente se depara aqui hoje, crise no Flamengo, crise não sei onde, ela fala, pô, eu já vivi essas coisas lá, em outro país que também, assim, era muito difícil quando tinha alguma crise jurídica, entender juridiquês em outra língua. Nossa. E como é que explica e, pô, as diferenças jurídicas mesmo, né? Às vezes eu ia consultar algum advogado amigo meu e tal, e, pô, a lei da Espanha é diferente da lei do Brasil, algumas vezes. Então, te faz crescer muito como jornalista. O próprio caso de tipificação de ofensa racial, né? Que na Espanha não é crime, aqui é crime, Sim, então... Lá existe uma lei anti-ódio, né? Que é racismo, homofobia e xenofobia, e não para cada um desses tem uma lei diferente, igual a gente tem por aqui. O caso do Daniel Alves também. Pagou uma indenização e acabou. O caso do Dani Alves era um caso complicadíssimo também, por ser... E aí, às vezes, a gente dizia... Era uma lei nova, né? A lei sim. da proteção à mulher, né? Então... E que se fosse no Brasil ia ser completamente diferente. E acho que sim, imagino que sim, mas no final das contas, assim, eu me pronunciava e falava crime de agressão sexual. E aí um tanto de gente falava, é estupro! Eu falava, pô, mas chama esse... Aqui chama onde isso, pô. Né? Aqui tem que falar do jeito que é aqui, porque o que ele tá sendo... Ele pode ser condenado ou não, é aqui. Então, pô, foi muito... Eu aprendi bastante, foi muito desgastante, mas eu aprendi bastante. E o país, como um todo, a Espanha, ele nem precisa de Real Madrid e Barcelona estarem muito bem para eles estarem divididos em absolutamente tudo, né? Uma das coisas que eu quis ir para Barcelona era de viver dois países, Catalunha e a Espanha. A cerveja de Barcelona não entra em Madrid, a cerveja de Madrid não entra em Barcelona, assim, uma coisa muito dividida. Caramba, em todos os aspectos, e aprender dois idiomas. Então, eu gosto muito de futebol, mas eu gosto muito de comunicação. Eu adoro humoristas. Pô, como é que o cara faz um texto de 1h30 sem ler num palco? Como é que um cara faz um stand-up? Então, sempre que eu posso conversar com humoristas, inclusive, eu converso. O Cambota foi em Barcelona, passei 2 dias conversando com o Cambota, porque o texto dele é muito bom. O Rodrigo Marques é um gênio de texto e tal. E aí, quando você vai... E aí, dos motivos de eu querer ir é como que esse país se comunica. Então, acho que eu passei a me comunicar melhor. Eu aprendi de futebol e eu passei a me comunicar muito melhor. Eu entender muito mais os timings, o subida e descida de uma transmissão de futebol. Ela tem as ondas também, né? Não dá pra você ficar toda hora aqui. Você tem que descer um alívio cômico pra voltar depois pra ser muito denso e muito emocionante e tal. Você tem que ter essas coisas. Então, acho que morar lá também me ajudou isso, assim. A eu me comunicar melhor, eu entender melhor o jogo. Acho que eles também têm muita literatura de futebol, né? Muito vocabulário e tal. Entender melhor o jogo e entender melhor culturas diferentes, aceitar melhor diferenças também, embora eles tenham algumas diferenças também com isso, mas me comunicar melhor. Acho que foi o que eu mais ganhei, assim. Em 10 anos, o que você aprendeu? Eu aprendi a me comunicar melhor. E naquele momento, e nem é uma questão de saber de como soube, naquele momento da transferência do Neymar para o PSG, eu acho que teve um impacto global na sua carreira, porque você estava dando a notícia de que naquele período, né, um nome super midiático, né, até pelo peso na seleção, enfim, do Brasil, também o peso no Barcelona, indo para um clube que, né, não tinha aquela tradição, né, de Champions, mas era um emergente, né, como um dia foi o Manchester City, que seja. Como é que foi esse período para você, talvez de ter essa informação, depois divulgar, ou sofreu hate, ou teve muita... Enfim, como foi essa pressão, talvez, de também quando você voltar para casa, falar, puta merda, como é que vai ser? Cara, o bom é que foi muito rápido, né? Assim, foram 15 dias, mas foram 15 dias, pô, muito, muito intensos. Era impossível desligar, assim, mesmo que eu quisesse, em algum momento do dia, desligar daquilo. Tá falando do videogame, pô, às vezes eu ia jogar videogame e tava lá o Neymar no Barcelona e... Ele fala, pô, isso daqui já tá desatualizado. Isso daqui já tem que mudar daqui a pouco. Então, teve bastante hate, teve bastante de tudo, mas era tanto trabalho, era tanta concentração em fazer dar certo que não dava tempo de distrair. Eu acho que a gente às vezes superlativiza demais rede social porque a gente passa muito tempo nela. Então, eu não tinha tempo de ver o hate, eu não tinha tempo de consumir tanto o ódio, ou depois tanto os louros do negócio também, porque pô, depois continuou muito trabalho com a apresentação dele lá, e o primeiro jogo, e aí quando eu voltei para Barcelona teve atentado terrorista e tal, então não teve como ter nem muito a repercussão ali no momento, assim. Ou então foi uma coisa que meu cérebro já bloqueou.
Eu também já até falei isso em terapia. Que isso